Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estudaremos nesta oportunidade os 2 primeiros tópicos do capítulo 9, parte 2 do Livro dos Espíritos. O capítulo é denominado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal e os tópicos sobre os quais nos deteremos são faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, que abrangem as perguntas 456 a 472 da referida obra. A primeira notícia que obtemos no capítulo em tela é a de que, como os espíritos nos rodeiam constantemente, eles têm a capacidade de ver os nossos pensamentos e atos, mas claramente eles só se ocupam com o que lhes desperta certo interesse, não com o que lhes é indiferente. Deste modo, enquanto os espíritos levianos, zombeteiros, se aproximam de nós para nos pregar peças e rir das nossas impaciências, os bons espíritos se apieram das nossas dificuldades e tentam ajudar-nos. Questões 456 e 458. Em alguns casos, parece ser necessária alguma preparação. No livro Os Mensageiros, é relatado que André Luiz ainda não detinha uma capacidade mais apurada de ver os pensamentos dos encarnados, sobretudo as memórias mais profundas, armazenados no perispírito, que poderiam ser a causa das situações atuais. Assim, o referido autor espiritual foi encaminhado ao gabinete de auxílio magnético às percepções, onde foi submetido a diversas operações magnéticas, após as quais suas percepções foram dilatadas. O poder que os espíritos têm de penetrar nossos pensamentos, muitas vezes, é tão grande que, na resposta da questão 457, foi dito que eles chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar a nós mesmos. Nesta perspectiva, devemos ter em mente que, quando pensamos estar escondendo nossos pensamentos, temos ao nosso lado uma multidão de espíritos que nos observam, como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. A pergunta a seguir é uma das que mais são lembradas em diversos estudos sobre o Espiritismo. Vejamos o que nos dizem os espíritos na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Numa primeira leitura desta indagação, nós temos tendência a pensar, por algum motivo, que a influência mencionada é sempre negativa, exercida apenas por espíritos inferiores, para nos prejudicar. No entanto, a referida influência pode ser exercida por bons espíritos, sugerindo pensamentos que nos ajudem a lidar de forma adequada com nossas próprias expiações, para nos livrar de perigos não previstos no nosso planejamento reencarnatório, ou até mesmo para facilitar o surgimento das circunstâncias pelas quais temos de passar. Várias destas situações são narradas na literatura espírita. Um exemplo bem interessante é contado no livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Era época de carnaval e o espírito do doutor Bezerra de Menezes chefiava um posto de socorro para assistência aos encarnados e desencarnados. Em um dado momento, chegou a tal instituição um pedido de socorro, em forma de oração, de uma jovem que estava prestes a ser atacada por um grupo de malfeitores. O benfeitor espiritual concentrou o pensamento no Cristo, seguiu para socorrê-la e, percebendo a aproximação de uma viatura policial, sintonizou-se com os pensamentos do motorista do veículo e o chamou de forma vigorosa. O ataque foi frustrado e os agressores foram detidos. A jovem foi levada ao posto de saúde e, depois, conduzida ao lar. A fala do motorista, após os fatos, é bem esclarecedora sobre o fenômeno que ocorreu. Nunca entramos nessa travessa, mas, de repente, eu escutei uma voz dizendo-me, vigorosa, vem aqui, e obedeci prontamente. Bem relevante também é uma situação narrada no livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neste momento da obra, Marina, esposa de Gilberto e filha de Cláudio, é intuída pelo pai, já desencarnado, a pensar no sogro Nemésio, pai de Gilberto, do qual ela e o marido estavam distantes em virtude de problemas passados.
Assim, Marina sugeriu a Gilberto que telefonasse para obter informações sobre Nemésio, o qual se encontrava bem debilitado em virtude de ter sofrido um derrame. O jovem casal, então, reencontrou Nemésio e este passou a viver na companhia do filho da nora até o desencarne que ocorreu cerca de 3 anos depois. É claro que, infelizmente, também podemos citar exemplos de influência negativa de espíritos imperfeitos. Na própria obra Sexo e Destino, foi mencionado que o mesmo Cláudio, antes de passar por um processo de renovação, era assediado por um irmão desencarnado, que, um certo dia, tocou nos ombros dele e gritou: "Beber, meu caro, quero beber." O desencarnado insistiu no pedido até que Cláudio cedeu e tomou um gole de uísque. Aprendemos, nos tópicos estudados, que há pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos pelos espíritos, motivo pelo qual temos várias ideias diferentes para resolver uma mesma situação. Ideias muitas vezes antagônicas, nas quais se confundem os nossos próprios pensamentos com os de origem espiritual. Questão 460 do Livro dos Espíritos. O codificador perguntou, então, na questão 461, se haveria um meio de distinguirmos os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos pelos espíritos. A resposta foi no sentido de que, quando um pensamento é sugerido, é como se alguém falasse conosco, e que os nossos próprios pensamentos sobre uma questão são os que nos acodem em primeiro lugar. Mas, na referida resposta, os espíritos nos alertaram para o fato de que muitas vezes não é possível fazer tal distinção, e que, quando não sabemos perfeitamente se um pensamento é nosso ou se é sugerido por um espírito, nós acabamos por atuar com maior liberdade. Se tivéssemos a certeza de que um bom pensamento veio de um espírito, poderíamos deixar de agir de acordo com este apenas pela nossa desconfiança de que não estaremos fazendo exatamente o que quiséssemos. Se a percepção sobre a origem do pensamento é mais vaga, temos maior tranquilidade para atuar, sujeitando-nos às recompensas das ações boas ou aos malefícios das ações más. Na questão 462, Allan Kardec estava interessado em saber se os pensamentos que acodem os homens muito inteligentes e de gênio, homens estes que resolvem questões filosóficas ou científicas, vêm deles próprios ou se são sugeridos pelos espíritos. A resposta foi no sentido de que, muitas vezes, estes homens tiram de si mesmos suas ideias, mas, em outras oportunidades, os espíritos as sugerem a tais homens, quando estes estão em condições de compreendê-las e difundi-las. Neste momento, para ilustrar o exposto, gostaríamos de trazer um exemplo extraído da própria história da ciência, o qual, a princípio, tem mais relação com o estudo da emancipação da alma, mas nos dá uma ideia interessante sobre a influência espiritual nas ideias dos homens de gênio. Dmitri Mendeleev, químico russo, estudava as propriedades dos elementos químicos de modo a conseguir estabelecer uma tabela para classificá-los. Conta-se que, em 17 de fevereiro de 1869, estando exausto depois de vários dias sem dormir por conta dos seus estudos, o cientista, vencido pelo cansaço, acabou por adormecer e teve um sonho revelador, sobre o qual teria dito o seguinte: vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevia imediatamente em uma folha de papel. E assim, o referido estudioso chegou à tabela periódica dos elementos químicos. No tópico das descobertas científicas e tecnológicas, é interessante recordar um sonho do próprio Allan Kardec, relatado em sua biografia, escrita por seu João Truí Francisco Thyssen, o qual também consta da Revista Espírita de junho de 1866. O codificador, que à época estava adoentado, adormeceu e viu, em sonho, na noite de 24 de abril de 1866, um lugar que não lhe era conhecido e parecia com uma rua, onde havia um grupo de pessoas que conversavam. Kardec tentava identificar o conteúdo da conversa quando apareceu num canto da muralha uma inscrição de letras brilhantes como fogo. Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada, reticências. O objetivo do sonho foi mostrar ao codificador como cientistas e inventores encarnados, estudiosos dos mesmos problemas e que não se conhecem quando em vigília, se reúnem para continuar seus estudos no estado de emancipação da alma. Ainda que tal exemplo não tenha a ver propriamente com a influência dos espíritos desencarnados, é interessante para pensarmos que estes homens também bebem das fontes destes colóquios
em estados de desprendimento pelo sono para obter algumas das suas inspirações. Interessante também é que Allan Kardec acabou por antever a invenção do pneumático, conhecido vulgarmente como pneu. Invenção esta que só aconteceu anos após a desencarnação do codificador. Na questão 464, o codificador indagou como distinguirmos que um pensamento vem de um bom espírito ou de um espírito mau. A resposta não poderia ser mais clara. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Considero interessante relembrar que, na escala espírita, estudada anteriormente, nos itens 100 a 103 do Livro dos Espíritos, o codificador estabeleceu uma classificação dos espíritos, de acordo com a sua evolução moral, em 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Classes: espíritos impuros, mais ligados ao mal, que ainda o praticam por prazer. Espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros, gostam de pregar peças, causar pequenos prejuízos e ligeiras alegrias. Riem-se dos encarnados que acreditam nas suas mistificações. Espíritos pseudo-sábios, já têm alguns conhecimentos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Espíritos neutros, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Espíritos batedores e perturbadores, manifestam-se por pancadas e outros efeitos físicos. Este pode ser de qualquer uma dessas classes. Temos também a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros, que não detalharemos aqui. Por quê? Allan Kardec, no item 101 do Livro dos Espíritos, nos informou que um espírito que trai um mau pensamento apenas pode ser de terceira ordem, e que todo pensamento negativo só pode ter origem em um espírito desta ordem. Importante percebermos a advertência do codificador, no sentido de que apenas espíritos imperfeitos sugerem maus pensamentos, tais como vingança, discórdia, orgulho, vaidade, ciúme, etc. E que, apesar de alguns destes não serem totalmente maus, como é o caso dos neutros, em outros há um grau de evolução ainda muito deficitário, e eles ainda estão muito propensos para o mal. Devemos ter muito cuidado e não acolher pensamentos de espíritos de tal natureza. Na pergunta 465 do Livro dos Espíritos, o codificador quer entender por que os espíritos inferiores induzem os homens à prática do mal. A resposta é: para que nós homens soframos como eles sofrem. Foi esclarecido que fazer os encarnados sofrer não torna os espíritos imperfeitos mais felizes, mas eles procedem assim por inveja, por não suportarem que haja seres em melhor condição. Aqui a influenciação dos desencarnados pode abrir campo para as obsessões, que dizem respeito ao domínio que o desencarnado passa a ter sobre o encarnado, tema este que, por todas as suas nuances, merece um estudo à parte. Porém, entendo que, para ilustrar as respostas acima, é interessante mencionar um exemplo apresentado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Quando estudava as obsessões, no item 245 da obra assinalada, Livro dos Médiuns, o codificador contou que uma família honrada do seu conhecimento estava sofrendo um processo desta natureza, sem que o espírito desencarnado conseguisse realmente enganar tais familiares. Interrogado acerca do motivo pelo qual assediava a família e não homens maus, o espírito respondeu: estes não me causam inveja. Ou seja, do mesmo modo que elucidado na pergunta acima, o desencarnado tinha inveja da condição da família que perturbava, sentimento que ele não nutria com relação a homens viciosos. Devemos ter em mente também que, além do despeito da inveja do bem, muitos processos obsessivos se iniciam pelo instinto de vingança de um espírito inferior, que pretende fazer uma suposta justiça em relação ao mau proceder do encarnado, muitas vezes ocorrido em outra existência corpórea. Podemos ter notícia desta hipótese nas perguntas 530A e 531 do Livro dos Espíritos. Na sequência do nosso estudo, transcrevamos a questão 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más,
é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio na balança e te deixa senhor dos teus atos. Tem um comentário de Kardec também nessa pergunta, nessa resposta. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Ou seja, Deus permite que os espíritos imperfeitos nos sugiram maus pensamentos e nos induzam à prática do mal, para que nós sejamos experimentados em provas e expiações, de tal modo que possamos aprender, por nosso próprio esforço, a seguir o caminho do bem e a evitar a senda do mal. Para equilibrar os pratos da balança, o Criador nos envia bons espíritos para nos aconselhar, mesmo quando estejamos determinados a praticar o mal. Um exemplo que ilustra o contexto da pergunta acima é o que aparece na obra Pares em Redenção, pelo Espírito Vitor Hugo, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Girolamo vivia numa região da Itália chamada Toscana no século XVIII e era sobrinho da duquesa Ângela de Bitche, a qual era casada com o duque de Bitche. O duque e a duquesa eram bem ricos e tinham 3 filhos. Girolamo sabia que só herdaria os bens do duque e da duquesa na ausência dos filhos do casal. Assim, ele arquitetou um plano de homicídio contra os primos. Antes, porém, que ele colocasse em prática suas ideias cruéis, apareceu para ele em sonho a duquesa desencarnada, que já era um espírito dotado de elevadas virtudes. A duquesa tentou convencê-lo a não praticar o terrível ato que pretendia. Girolamo, ainda assim, se mostrou irredutível e realizou seu péssimo intento. A circunstância narrada acima pode ser relacionada com a questão 470 do Livro dos Espíritos. A nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, é determinada a prática do mal. Ninguém cumpre missão no praticá-lo. Ainda que faça parte das provas ou expiações de alguém, ser assediado por um espírito ou suportar o mau proceder de quem quer que seja, o encarnado ou o desencarnado que pratica o mal está sujeito às consequências das ações escolhidas. Para reforçar este ponto, basta observar que, no último momento antes de uma resolução terrível, Girolamo recebeu a visita da sua tia, que tentava dissuadi-lo da ideia do homicídio, de modo que ele não era obrigado a praticá-lo. Ele poderia escolher um novo caminho. As perguntas 467 e 469 do Livro dos Espíritos nos alertam para o fato de que é sempre possível rejeitar as influências dos espíritos imperfeitos que nos querem arrastar ao mal, pois estes apenas se aproximam daqueles que, pelos seus desejos, os chamam, ou dos que, por seus pensamentos, os atraem. Assim, a melhor maneira de evitarmos esta influenciação é praticarmos o bem e termos fé ardente no Criador. Frisemos que, como o codificador bem salientou no estudo das obsessões, no Livro dos Médiuns, item 252, que o espírito inferior exerce sua influência sempre que encontra uma brecha em algum defeito moral do encarnado. Na resposta à questão 469, os espíritos nos alertam para o fato de que devemos rejeitar as sugestões dos desencarnados que nos suscitam maus pensamentos, sopram a discórdia e estimulam as paixões inferiores, sobretudo o orgulho, porque eles acabam por nos assaltar pelo lado mais fraco. Não é por outro motivo que, muitas vezes, um médium é iludido por um espírito desencarnado, pois crê, de forma cega, no imenso poder das suas faculdades e no brilhantismo absoluto das comunicações que recebe. Já na resposta à questão 468, os espíritos deixam claro que, quando os encarnados não cedem às investidas dos desencarnados que querem prejudicá-los, estes últimos abandonam o campo, mas, muitas vezes, ficam à espreita, aguardando um momento propício para tentarem novamente a influenciação. Por fim, na questão 472, o codificador quis saber se os espíritos que pretendem induzir-nos ao mal se aproveitam das circunstâncias das nossas vidas de encarnados ou se eles também podem criar algumas situações para atingir o seu objetivo.
A resposta foi no sentido de que eles também podem criar algumas situações, impelindo os encarnados para aquilo que eles cobiçam, sem, no entanto, atuar fora das leis da natureza. O exemplo proposto na resposta desta pergunta elucida bem como são criadas estas situações. Um homem encontra em seu caminho uma quantia em dinheiro. Não foram os espíritos que levaram o dinheiro para o local, mas eles podem ter sugerido ao homem passar por aquele lugar onde estava a quantia, de modo a excitar a ganância deste encarnado e fazer com que este tomasse a quantia para si. Isso, espíritos inferiores. E no caso dos bons espíritos, eles poderiam sugerir ao homem devolver o dinheiro ao seu dono. De tudo o que foi dito, não devemos concluir que todas as dificuldades, todos os problemas da vida, são decorrentes da atuação de espíritos imperfeitos. Muitas vezes, nossos planos e projetos não dão certo, muito mais pela forma inadequada com que nos conduzimos do que pela influência dos desencarnados. Certa vez, um agricultor dirigiu uma carta a Allan Kardec, narrando as suas infelicidades. As vacas morriam ou deixavam de dar leite, ou morriam outros animais, tais como porcos, carneiros ou cavalos. O homem do campo estava convencido de que seus animais estavam enfeitiçados. Indagando a um espírito sobre a situação do agricultor, o codificador da doutrina espírita obteve a seguinte resposta: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara porque custa dinheiro. Isto está no item 253 do Livro dos Médiuns, no estudo das objeções. Ou seja, o referido homem queria atribuir a uma causa externa, supostamente espiritual, um problema que persistia pela sua própria negligência. Para encerrarmos, devemos ressaltar uma importante consequência moral do nosso estudo: o fato de que devemos vigiar nossos atos, mas também nossos pensamentos, não só por uma perspectiva puramente idealista ou pela nossa própria necessidade de evolução, mas também porque, como visto, a mudança nos nossos pensamentos e nos nossos atos também pode neutralizar a influência que sobre nós poderiam ter espíritos imperfeitos. Lembremos, neste momento, da advertência de Kardec quando estudava o pecado por pensamento no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Esta é a mensagem que gostaríamos de deixar neste momento. Que o amor de Deus nos envolva sempre e nos dê forças para suportar este momento de dificuldade, para que possamos superá-los da melhor maneira possível. Que assim seja.